aberto, né? Então, o que a gente está vendo aqui logo no nosso índice de cara, né? Estava aguardando aí a abertura do mercado americano e nós tivemos hoje, tá? Hoje na abertura, né? Quem opera a abertura, o que nós tivemos aí? Né? Tivemos aí uma operação de pullback, né? No nosso famoso pivô de alta no boxe azul, né? Então tivemos aqui a configuração aí do nosso trade system, né? Boxe azul fechando, tá? Aqui no caso é uma compra de risco, né? Porque não tem a configuração de estar operando acima da nuvem de Ichimoku, né? Que é a nossa grande tendência e nosso direcionador do dia, mas é uma operação que estava amparada aí por outros fatores que a gente vai verificar aqui agora, que aconteceu hoje de manhã, tá? Temos um pivô, né? Um pullback, né? Contra, né? A princípio aquela tendência, né? Que nós tivemos ontem aí do índice caindo, né? Na faixa, no nível de abertura, né? No nosso price guide aí, que é essa linha branca tracejada, né? Teve uma pequena brigazinha hoje aí entre dois boxes azul e amarelo, acabou perdendo a nuvem, e o que a gente tinha que aguardar? Né? A nossa famosa operação de ponto de retorno, ou seja, o mercado abriu, tentou romper para cima da faixa de abertura, não conseguiu, né? Ou seja, nós tivemos aí um boxe azul, aí, mas sempre quando tiver boxe azul eu compro, boxe amarelo eu vou vender? Não necessariamente, a gente tem que entender o contexto, né? Até por isso que a gente usa um trade system, onde a gente tem que verificar, né? O que está acontecendo naquele nível de preço, aonde está ocorrendo o nosso pivô, seja aí o pivô um pullback, seja um breakout, né? Um pivô de breakout aí, numa falha de um rompimento, no caso aí de um boxe amarelo, né? Para continuação de uma tendência de alta, e a gente tem que verificar o que está acontecendo e aí sim montar nossas operações com base aí nos indicadores, né? Então, nesse caso aqui na manhã, o que nós tivemos ali? Tivemos um pivô de alta, então a princípio um pullback, tá? Ancorado por quais informações? Ancorado pelo cruzamento do estocástico para cima da média, tá? Saindo da região de 20, né? Que a gente pode observar aqui, tá? Deixa eu só mexer aqui. E legal, o que eu gosto de fazer aqui, até é bom que a gente faz junto aqui, eu gosto de colocar aqui, não, essa linha não, eu gosto de colocar aqui uma linha de resistência, que fica mais fácil aí a nossa leitura, e aqui no 20 e no 80, tá? E aqui o que eu faço? Aqui eu deixo ela na cor amarelo mesmo, e aqui só para poder treinar aí o nosso cérebro aí nas operações, né? E aqui nessa linha de resistência, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um textinho aqui para a gente lembrar, sobrevenda, sobrecompra, a aparência vai ser amarelo mesmo, tá? Nessa região de 80, tá? Oposição, vamos verificar, tem que ser 80, tá? E aqui a gente vai mudar, porque a gente vai colocar aí esses limites, essas zonas, né? Esses níveis do indicador, do oscilador, né? Do estocástico. E aqui a gente vai botar sobrevenda. Opa! Sobrevenda, tá? E a cor, eu vou colocar qual cor? Eu vou colocar a cor do pivô, né? Do pivô pullback. E a linha de cima, de 80, a gente coloca aí o breakout, que é amarelo. Então, sobrevenda, sobrecompra. Então, o que isso faz, né? A gente fazer um indicativo aqui ficou errado, né? Esqueci de colocar a posição 20, tá, pessoal? Então, vamos lá. Já aproveita e já faz essas configurações aí, o pessoal pergunta aí como é que a gente usa. É claro, cada um vai usar de acordo com o seu perfil, né? Às vezes usa outros indicadores, mas esse é o que a gente utiliza aí no Trade System. Então, voltando aí à leitura aí do mercado de hoje, desde a abertura, então o que nós temos aí? Tá? Então, voltando a falar do pivô, né, do pullback, um boxe azul, que ele fechou acima da VWAP, tá? É um ponto importante, né, um nível de preço importante. Mesmo estando embaixo da abertura, possivelmente nós tínhamos aquela famosa operação de ponto de retorno, ou seja, o qual o mercado abriu,
tentou romper a faixa de abertura, perdeu, consequentemente perdeu a nuvem, mas logo então criou-se aí um pullback em cima do ajuste, né? Em cima da VWAP, melhor dizendo. E qual o alvo? Né? O alvo seria romper essa faixa de abertura e caminhar em direção à nossa média de 96, que por coincidência ou matemática, ela estava justamente em cima no cume superior da nuvem de Ichimoku, tá? Um trade aí de 600 pontos, 500 pontos, né, melhor dizendo, pela manhã, seguindo esse operacional. Então, por isso, ele é chamado de compra de risco, porque na compra clássica, né, nós teríamos essa condição. Na compra clássica, essa condição de compra seria dada justamente quando ele fechasse acima da nuvem de Ichimoku, que também era a média de 96, e ali teríamos outro trade, tá? Outro trade, a despeito de o mercado já estar acima da região de sobrecompra, mas não necessariamente significa que ele vai cair, como a gente vai entender mais à frente. Então, a gente está falando de duas operações distintas. Então, aqueles que preferem as operações de compra de risco, né? Lembrando que o risco está na questão de a gente ter um alvo mais limitado, né? Que vai ser o cume superior da nuvem, que vai servir, melhor dizendo, como uma resistência, né? E acima disso, o mercado ele não tem limite, né? Ele pode subir e continuar subindo para sempre, né? Digamos assim, até o final do pregão, tá? Mas essas compras de riscos, elas são limitadas ao cume superior da nuvem, tá? Então vamos lá. Então, voltando aí, temos o pivô, fechando acima da VWAP, né? E a gente olhando para baixo, temos aí aquela condição realmente aí do estocástico, né? Que o estocástico, ele estava saindo da região de 20, né? Da região de sobrevenda, cruzou para cima da média. Opa, legal. Então tem duas de três confirmações, né? Uma confirmação é operação de compra acima da nuvem, operação de venda abaixo da nuvem. Pivô, né? Na venda amarelo, box amarelo, na compra box azul. Então eu tenho um pivô de compra, um pullback. Ele mais um indicativo acima da VWAP, né? Eu tenho meu estocástico saindo da região de sobrevenda. São as melhores operações que a gente tem, né? Que tem esse impulso aí saindo da região de 20. Então, legal. Eu só não tenho a nuvem, então meu alvo, cume superior da nuvem, compra de risco, trade aí de 500 pontos pela manhã, tá bom? Depois, o que o mercado fez? É claro, a gente, por segurança, né, e pela técnica, pelo operacional, pelo trade system, a gente vai sair nesse alvo, mas não necessariamente sair. Você pode ir usando o trailing stop, você pode ir subindo o teu stop, né, à medida que o mercado vai avançando, você vai dando uma distância aí de 1 a 2 boxes, aí depende do perfil de cada um, e vai surfando, vai pegando o máximo que puder pegar ou sair na nuvem, né? Eu geralmente, eu saio sempre nessas possíveis suportes e resistências usando aí a nuvem de Ichimoku ou um outro indicador, como no caso da média 96, se nós estivéssemos acima dela, tá? O segundo trade, a segunda operação, seria uma operação que teve pela manhã, uma operação da compra clássica, né, que ia ser justamente aqui, fechamento do box acima da nuvem, né? Então aqui teve a compra de risco, alvo, topo superior da nuvem, né? E a outra compra clássica, né, acima da nuvem. Só que essa aqui, o alvo já não tem um alvo específico, né? A princípio, o que vocês poderiam usar, o que a gente poderia ter usado, né? Nessa segunda operação, que eu não fiz essa segunda operação, né, porque eu prefiro, meu particular, meu operacional, eu prefiro as compras de risco, elas são bem mais assertivas, assim, mais rápidas, né? Na verdade, não que sejam a diferença de assertividade, mas eu tenho um objetivo, um alvo muito mais definido, né? E aqui, por exemplo, tá? Deixa eu marcar aqui, vou botar uma linha de resistência. A gente usaria aqui, tá? A abertura de ontem, tá? Então, partindo da compra clássica acima da nuvem, alvo, abertura do dia anterior. E foi justamente onde o mercado parou, tá? Justamente onde o mercado parou, tá? Hoje,
e fez o pullback breakout aí, voltando para baixo no box amarelo. Então percebam, né? Compra de risco, box azul, acima da VWAP, estocástico cruzando para cima. O nosso indicador de sentimento, tá? Indicando azul também, ou seja, comprando, né? Liberando as operações de compra. E olha só, justamente aqui, porque eu saio aqui na nuvem, né? Porque eu saí aqui na nuvem, porque justamente aqui a gente sai aqui, ó, porque aqui ele já me sinalizou amarelo, tá? Me sinalizou já um possível esgotamento dessa alta. O mercado parou de subir? Não, é porque ele chegou na região sobrecomprada. Então ele está indicando, olha, o mercado pode reverter a qualquer momento. Ele vai reverter não, você pode ver que ele lateralizou, né, no caso do oscilador, ele continuou trabalhando na faixa acima de 80 e não caiu, pelo contrário, continuou subindo. A virada se deu só lá no breakout, lá no pivô, no box amarelo, tá? Então, a gente tem que fazer essa leitura e adaptar, né, o operacional, o trade system, né, ao teu perfil, né? Tipo de ganância e medo, né? Então, o que você quer, né? Eu quero um alvo de 500 pontos, depois eu busco outra operação de 300 pontos, ou seja, a gente tem condições de buscar essas operações o dia inteiro, né? Não necessariamente eu tenho que entrar em todas as operações ou pegar um trade para fazer 1000 pontos. Não é a realidade. A gente tem aqui condições de filtrar e conseguir bons trades, bons alvos com assertividade e segurança, não segurança no sentido de isso é infalível, não, a segurança no sentido de saber o que a gente está fazendo. Por que eu estou comprando? Por que eu estou vendendo? Por que eu estou estopando aqui? Mas continuou subindo ou continuou caindo, não importa. O importante é a gente atingir aquilo que a gente se propôs a fazer dentro daquilo que a gente teve condições de ler. A gente não tem como prever o futuro, não é bola de cristal, mas enfim, a gente tem condições de fazer uma leitura aí assertiva. Então, entrada número 1, entrada número 2 clássica, tá? Então, 2 operações de compras pela manhã. Aqui, tá? A gente viu aqui no nosso indicador de sentimento, sinalizou já operações já buscar a venda, né? Aqui, pivô de baixa, box amarelo. Então, por que você não entrou agora nessa operação? Porque eu tive o pivô de baixa, olha para cá, tá? Olha aqui o pivô. Eu falei, apareceu o pivô, vende. Não é assim. Apareceu o pivô de baixa, tá? O breakout. Ele está acima da nuvem. E acima da nuvem a gente sabe que é operação de compra. Então, calma aí. Eu já estaria buscando uma operação de venda de risco. Mas eu não tenho. Eu preciso de outras condições. Eu preciso de outros fatores, né, que me autorizem a entrar nessa venda. Tá? Então, eu já estou contra a tendência, a princípio, que eu estou acima da nuvem. Então, legal. Mas eu tenho um pivô. O que mais que eu tenho? Bom, eu tenho que eu estou saindo. Eu estou na região sobrecomprada. Legal, acima de 80. Tá? E ele cruzou para baixo da média e saiu dessa região, saiu da região de 80. Só que a gente tem uma outra coisa aqui. O meu indicador aqui embaixo, tá, de sentimento, o que ele está dizendo para mim? Apesar dele ter saído daquela condição de venda extrema, né, ou seja, de operação de uma região já procurar operações de venda, depois ele sinalizou para mim aqui verde dizendo o seguinte, olha, não é bem assim, não tem como operar a venda agora, porque você está na tendência de alta ainda, ou seja, acima da nuvem, né? Pode ser aí um pequeno pullback, né? Então a gente aguarda. Depois do box amarelo, aguardar. Está dizendo, né? Sempre depois do pivô, aguardar o próximo box para ver o que o indicador lá de sentimento também vai nos dizer, para confirmar ou não aquela operação. O que teve depois do box amarelo? Um box vermelho. Só que aqui era para ter pintado amarelo e pintou verde. Então continua não tendo operação de venda. Vamos aguardar o próximo. O que ele diz? Eu teria que ter um outro box vermelho, né? Perdendo a frequência de mercado de ontem, perdendo a região de 130 e 370, aí sim nós entraríamos vendendo. O que aconteceu agora? Não aconteceu isso.
pelo contrário, né, teve um pivô, né, de alta, aí, um pivô pullback, né, plotou azul também no histograma, né, lá do sentimento, a despeito do meu estocástico estar cruzando para baixo. Então, o nosso indicador de sentimento é o filtro do filtro, tá? Que antes a gente tinha um filtro ali pelo estocástico, e eu sentia uma grande dificuldade, às vezes a pessoa não dominava a ferramenta, né, o indicador estocástico, enfim, configuração, e ficava aquela coisa meio que subjetiva. Agora a gente tem o filtro do filtro, né? Eu fiz a atualização lá do indicador de sentimento e coloquei ele para filtrar o próprio estocástico, né? E a gente acertar mais nas entradas e evitar ali, às vezes você analisar certo, mas entrar no time errado, né? Então o que a gente tem aqui, né? Operação de compra. Aí a gente tem que aguardar o próximo, né? No caso, olhando para o histograma, para confirmar. Só que eu tenho aqui o seguinte, eu estou provavelmente, né? A gente está diante de um outro boxe amarelo, né? Então o mercado tentou romper para cima do boxe azul, não conseguiu, e está fazendo aí características, né, que possa ter aí um pivô de baixa novamente, novo boxe amarelo, e a gente está entrando numa área de consolidação. Eu estou no meio do caminho entre sobrecompra e sobrevenda, então são operações aí conflitantes, né? Meu indicador lá embaixo está indicando compra, né? O box está se formando, é negativo, enfim, aqui não tem nada que se fazer. Então tiveram duas operações de compra, né, até aqui, excelentes aí, com 100, 200, 300, 400, 500 pontos, 100, 200, 300, 400, 500 pontos. Então, duas operações de 500 pontos, 1000 pontos, tá? No total que teve de oportunidade hoje, até esse momento aí, né, 11h13. E agora o mercado está parado, né? O bom do remo é que a gente consegue, como se a gente estivesse olhando o mercado aí em câmera lenta, então a gente tem essa tranquilidade de falar, poxa, aqui eu não tenho nada, ó, tá tudo conflitante, estocástico para baixo, tô do lado de um boxe azul pivô de alta, eu tô em cima de um nível importante que é a frequência do mercado de ontem e fez ali, serviu como suporte, tá muito próximo da média de 96, enfim, a princípio continua sendo comprador, né? Vender aqui, eu preciso perder aí a frequência de mercado, né? Sabendo aí que eu teria pelo caminho a média de 96 que poderia servir como suporte e a VWAP também tudo junto ali. Então tem que aguardar a gente ficar com um novo sinal amarelo aqui no histograma, né? Lá embaixo, que é o filtro do estocástico, para poder tomar uma decisão de venda, né? Então temos que aguardar aí, tá? No índice, por enquanto, não temos mais nada. Vamos dar uma olhada no dólar. Lembrando, pessoal, que o índice mudou aí, a gente está no INQ já, né? Acho que todo mundo já atualizou aí. Então, o dólar, o que a gente teve aqui no dólar aqui até o momento, tá? O mercado abriu, pivô de baixa, breakout, mesmo movimento do índice, estocástico cruzando para baixo da média, saindo da região de sobrecompra, boxe amarelo perdendo a nuvem. O que a gente faz? Operação clássica de venda. Operação clássica de venda. Venda do fechamento do boxe amarelo. Tá? E o que dizia também o meu filtro do filtro, né? O meu filtro do estocástico dizia lá no meu histograma, vende. Então eu tenho 3 confirmações. Perdi a abertura, pivô, boxe amarelo, breakout, abaixo da nuvem, saindo da região de sobrecompra, cruzando para baixo da média, e histograma, o sentimento de mercado dizendo vendedor. Então a única coisa a ser feita era vender, né? Um trade aí de 10, 4, 8, 12, 16 pontos, né? Na verdade 12 pontos, tá? 12 pontos, tá? Ele vai sinalizar aqui, porque qual o nosso alvo aqui? O alvo seria a média de 96, que serviu como, matematicamente, eu não vou falar sorte nem bruxaria, né? Essa palavra é muito pesada, né? Serviu novamente como suporte também no dólar, né? Ela funciona no índice e funciona no dólar. E o histograma ele veio amarelo, vermelho, 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 vermelho. Quando ele plotou azul, tá? Já era um indicativo aí de
estopar aí a operação, por isso que deu os 12 pontos, tá bom? 12 pontos no dólar aí. Então, beleza. Então, o que a gente tinha que fazer agora? Aguardar uma próxima leitura, né? Uma próxima operação. O mercado subiu, né? Aqui já seria uma operação mais arriscada, vamos aguardar, plutou azul. Poderia ter pego uma compra aqui no box, no pivô de pullback, box azul, sim. Tinha condições para isso, sim. Por quê? Eu tinha um pivô que nasceu, né, se originou em cima de uma região importante, a média de 96. Eu tinha, saindo da região de sobrevenda, cruzando para cima da média, meu estocástico dizendo, e o meu histograma também dizendo que era compra, né? Eu encerrei um momento de venda, ele plotou azul, né? E dizendo, pode comprar, alvo curto, alvo aonde? Cume superior da nuvem, alvozinho de trade de 8 pontos, tá? Então, 12, 8 pontos. Beleza, o que ele teve mais? Mais à frente no dólar, isso pela manhã, hein, pessoal, isso pela manhã. Pivôzinho, outro pivô, boxe amarelo. Vamos ver se ele tem condições de atender a um trade, tá? Boxe amarelo, tentou romper o nível de abertura lá, o price guide, a abertura do dia, não conseguiu novamente. Perdeu a VWAP, perdeu a nuvem, tá? Alvo seria a média de 96. O que aconteceu? O mercado desceu 8 pontos e depois surgiu um novo pivô de alta. Tá? Trade aqui, alvo, trade aí de 8 pontos, mas seria aí, né, um stop aí seria estopado aí no stop gain de 4 pontos pela mudança aqui de sentimento, aonde saímos do vermelho para o azul, então a gente ia ser estopado no meio do caminho e ia pegar 4 pontos na operação, tá? Então, teve trade também, isso se for operar freneticamente, né? Acredito que dependendo do número de contratos, enfim, da tua meta do dia, o que tem que fazer, um trade, 2 trades, 3 operações aqui, tá bom? Depois, o que o mercado vai falar pra gente? O mercado voltou a subir, né? Aqui já não tinha aquelas condições para compra, tá? A despeito do pivô, tá? Eu não estava na região ideal, tá? Eu estava no meio do caminho aqui, então pelo estocástico a gente não compraria, a despeito que o indicador, o sentimento, né, estaria dando compra aqui também, mas eu considero bem perigoso. Eu prefiro operar saindo do 80 e ganhando 20, tá bom? Então, no meio do caminho, eu particularmente não operaria, apesar de deu operação aqui e quem pegou deu alvo na faixa de abertura. Também teve operação aqui. Depois, aí sim, veio uma boa operação, né? Depois o mercado subiu e perdeu a faixa de abertura novamente num box azul. Mas se eu olhar para baixo, eu continuo acima da região de sobrecompra, tá? Continuo para cima da região de compra. E o meu filtro do filtro, ou seja, meu indicador de sentimento, está dizendo mercado comprador. Então, nesse box amarelo, eu não vou procurar venda, tá? Porque está conflitante as informações, a despeito já está na região de sobrecompra, tá? Mas ainda não era o momento de entrar. Aguardo o próximo box. No próximo box deu um box vermelho, só que lá no meu filtro do filtro ele continua dizendo, olha, ainda está numa região de compra. Aguardo o próximo box. Próximo box veio um pivô de alta, que tentou romper novamente a faixa de abertura. Então aí seria estopado. Então agora, com esse nosso indicador de sentimento, a gente evita aquele stop. Porque mesmo a gente estando certo de entrar vendendo, né, seria uma venda de risco, porque está acima da nuvem, perdendo o pivô, o breakout, né, ou seja, o box amarelo, a gente seria estopado aqui. Mas depois teria operação. Aí teve operação, agora sim, box amarelo. O que teve aqui? Eu olho meu indicador, lá embaixo está dizendo ainda é compra, aguardo o próximo. Box vermelho perdeu o ajuste, tá? Aí sim a gente entra vendendo aqui
vermelho, vermelho, aí sim o mercado veio embora e veio com 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 34 pontos, tá bom? 34 pontos aqui, tá? Só que, pelo operacional, essa operação nós não fizemos, estamos fazendo só a leitura aqui do mercado, tá? Não teve operação no dólar aqui hoje pra gente, tá? O que a gente tem aqui? O alvo de saída seria aonde, né? A saída seria aqui pelo operacional, quando o meu sentimento já indicasse aí a reversão do mercado, então, tá? Seria aqui 4, 8, 12, 16 pontos no dólar, tá? 16 pontos no dólar. E é claro, é de acordo com cada perfil, eu sempre saio nos meus indicadores, né? Quando dá a mudança aí, da possível mudança, porque ele já tinha entrado na região de sobrevenda. Mas quem veio acompanhando aí no Trailing Stop, pode ter pego aí muito mais pontos, tá? Então, quem pegou essa operação no dólar aí, coloca aí nos comentários ou lá no grupo, lá no Ministrade, lá no Telegram. Tá bom? Vamos fazer um giro muito rápido aí no mercado cripto. Nas criptomoedas, um giro muito rápido, a gente tem aqui o TLM, né? O Alien Worlds, né? Um token aí de jogo, né? Do Alien Worlds, com NFT, enfim. Era uma grande expectativa aí no lançamento que teve em abril. Foi lançado na Binance dia 13 de abril. E esse token, não se espantem, tá? Ele já chegou a valer $7,20 na sua máxima histórica lá na exchange MSX, né? MXC, tá? Melhor dizendo, MXC. Ele chegou a valer $7,20, abriu na Binance a $5,95, fez um fundo de 10 centavos. Por coincidência, né? É o lançamento de todo o ICO na Binance, todo o token novo é lançado a 10 centavos. Não sei porque ele chegou a um nível de 10 centavos, depois voltou a 1,40 e pouco, tá? E depois foi caindo, fez dois topos aí de 90 centavos, depois de 87, que foi o último topo dele. E agora ele está valendo 14 centavos, tá? Assim, é uma pechincha, né, com relação àquilo que se espera dele, né? Apesar de não ser negociado em muitas bolsas, mas já está na Poloniex, está na Binance, está na MXC, enfim, tem um mercado aí, tem um futuro, né? Apesar de não ter um white paper tão robusto, enfim, mas se está na Binance é bom, né? Não é necessariamente isso, tá? Mas enfim, a níveis do histórico de preços dele, é uma grande oportunidade, né? Tem muita gente comprada a $6, pessoal. Tem gente comprada a $3, tem gente comprada a muito. Também está sendo negociado aí abaixo da nuvem de Ichimoku, né? Então, um alvo aí para entrada, para romper, né? Seja mais um indicativo mais forte de compra, seria quando ele chegasse nessa região aí dos 15 centavos, né? Onde ele ganharia força e mudaria a tendência para alta. Então, para quem pode arriscar, não é recomendação de compra nem de investimento, é apenas uma leitura aí de oportunidades que se abriram devido a essa queda aí do Bitcoin, que acabou arrastando muitas altcoins com ele, tá? É interessante, tá? Tem um nível de preço dele, e quando ele vai rápido, né? Que na sua última mínima, naquela primeira queda do Bitcoin, não, independente do Bitcoin, depois da sua abertura, que ele fez a máxima e fez um fundo de $19,60. Não, $19 não. 19 centavos, tá? Falando besteira. 19 centavos, depois ele buscou muito rápido, aí, coisa de 3 dias, ele chegou a 87 centavos. Então, quando ele pega ali o embalo do foguete, ele vai rápido, tá? E ele está nessa faixa aí de $14, já tem aí quase uma semana, pessoal. Para mim, é uma acumulação, tá? Apesar de que Binance é muito varejo, né? Enfim, então o trade aí, o varejista, digamos assim, o pessoa física, ele se assusta mais, né? Então, qualquer tipo de coisa ele pode soltar mais rapidamente e acaba afundando muitas moedas aí devido a isso, tá? E eu acredito que foi isso que aconteceu no TLM. Eu particularmente penso sobre esse token. Se o Bitcoin ele tentou romper ali a casa dos
40 mil dólares, ficar acima de 40 mil dólares, não conseguiu e já perdeu de novo, está sendo negociado aí a 38 mil dólares. Se o Bitcoin talvez voltar para os níveis de 30 mil dólares, a gente pode ver uma quebra aqui do TLM abaixo do ICO, digamos assim, dos 10 centavos, né? E seria aí bem interessante, tá? É isso que eu estou de olho aí. Então, o Bitcoin, 38 mil dólares, tá? Bitcoin está acima da nuvem de Ichimoku, tá? Isso no 4H, tá? A gente sempre analisa aí as criptos no 4H. Tá? Então, a princípio ele está orbitando nessa faixa aqui, tá? O medo, tá? É ele perder aí a nuvem, né? E ele perder essa região aqui dos 35 mil dólares. Aí fica perigoso, porque aí ele pode cair bastante. Ainda mais se a gente tiver aí o cruzamento, né, daquela média de 200 períodos com a de 50, né, a famosa cruz da morte, né, que está se aproximando ao cruzamento da média de 50 para cima da de 200. Então, poderia ser um indicativo de uma baixa maior do Bitcoin, mas enfim, não tem como saber. E então, o importante é sempre ter alguma reserva em dólar, né, para quem opera em cripto, para buscar essas oportunidades, caso o mercado afunde. Quem está posicionado, não tem o que fazer, é aguardar, né, ou ir recalibrando, rebalanceando a carteira se tiver oportunidade de respiro, né, mesmo que possa ser um risco, né, você zerar metade da posição no 0 a 0 e o mercado explodir na sua cabeça, mas tem que fazer esse gerenciamento, tá? Então, tudo depende de como o Bitcoin vai se comportar. Se ele vai perder a região dos 35 mil, né, e voltar a níveis aí de 30 mil dólares ou até menos, né, talvez 26, enfim. CHZ da TILS, né, que tem a questão lá dos fan tokens, enfim, também está parado aí, deu uma subida, fez um fundo de 16 centavos durante 2 vezes, bateu nesse nível, o mercado rejeitou e agora está acima da nuvem, chegou a fazer 37 centavos de dólar, tá? E agora está na casa de 33, também está nesse movimento aí de acumulação, mas o mercado rejeita muito forte, muito rápido esses níveis abaixo de 20 centavos. Se o Bitcoin também novamente cair, consequentemente ele vai cair também. E são grandes oportunidades de pullback, né? Quando eles fazem esse movimento de queda muito brusca, talvez seja uma oportunidade de entrada aí, mas entrar e sair assim que com 50% pelo menos, tá? É geralmente o que eu tenho observado aí na CHZ. Mas também está com um nível de preço interessante. O topo histórico desse token foi 94 centavos. Tá? A Kita é um meme, né? A Kita aí é um meme do Dogecoin. Tá? A Kita é um meme do Dogecoin, então o Dogecoin está para baixo, a Kita também está para baixo, tá? Então é arriscado, né? Arriscado, não tem fundamento. Ela e Shiba Inu, né, que são 2 tokens memes aí dessa raça de cachorro Inu, né, que é aquela raça do Dogecoin, enfim, podem desaparecer com o aumento, né, quando esses tokens foram lançados, falando do Akita e do Shiba Inu, também metade, né, do supply, ou seja, da quantidade de tokens que foi emitida, foi doada lá por Vitalik, né, da Ethereum, e ele acabou despejando aí na alta que teve aí esses tokens, ele despejou tudo no mercado, vendeu tudo, diz a lenda que ele doou aí milhões de dólares, né, mas enfim. Importante é que ele vendeu metade, ou seja, metade do suprimento dessas moedas estava na mão de uma única pessoa, né, que era o Vitalik, e ele vendeu tudo, despejou tudo aí e afundou com esses tokens novamente. Enfim, eles estão brigando aí para ver se retornam à vida aí, né? Então tem um Shiba aí, muita gente acredita que sim, tá? A despeito dele estar trabalhando acima da nuvem de Ichimoku no 4H, né? Também depende aí também do Bitcoin, tá? Pode ser, se ele perder níveis aí, sei lá, de 30, 40, 50% desse nível de preço, talvez possam ser oportunidades, né? Se ele perder a faixa aí de 770,
ele vem para baixo da nuvem, né? E aguardar um pullback para poder voltar comprando, e são sempre trades rápidos aí, né? Porque a gente não sabe até quando tem futuro esse tipo de token. Bom, tem mais aí TRX 7 centavos, já chegou a valer 16 centavos, topo histórico 2017, 26 centavos, depois ficou mais de 2 anos se arrastando aí entre 1 e 3 centavos. Nessa última alta do mercado ele chegou a bater 16 centavos e agora está a 7 centavos. Ele é um token muito sensível a quedas aí, né? A imagem do seu criador lá do Jusheng é um pouco arranhada, apesar de eu acreditar muito aí nesse projeto, no token, né? Realmente tem caso de uso, tem usabilidade, eles têm a blockchain da TRX, funciona muito bem. Se você quiser transacionar, por exemplo, o Tether, né? Entre cadeias diferentes, entre exchanges diferentes, usando a rede TRX20, você paga aí taxas fixas de $1, né? Comparado a outras redes aí. Então, tem caso de uso, tem usabilidade, tem tudo para valer muito mais. Aí, no mínimo, o TRX já deveria estar valendo $1 há muitos anos, tá? Há pelo menos mais de um ano era para estar valendo aí, pelo menos é o que, pelo que esse token entrega, né? E as parcerias que ele tem, eu acredito que ele está muito subvalorizado, mas, enfim, o mercado é consenso e não conseguimos nem voltar para o topo histórico desse token aí. Eu acho, não entendo o motivo, tá? Mas ele é muito bom, muito sólido, Tron Foundation, enfim, faça uma pesquisa aí, se aprofundem aí, tá? O índice nós já vimos aqui, então é isso aí. Eu vou deixar na tela aí para vocês de propósito o TLM, né? O Alien Wars. E dá até para minerar aí esse jogo aí, vocês conseguem minerar na máquina de vocês aí, juntando esses tokens aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e bons trades a todos, e vamos